Eu achei um texto muito interessante uma vez, Laura, pesquisando, que falava da a questão de ter esse controle, né? De ter essa simplicidade para poder planejar, para ter o seu segmento, o seu planejamento em dia, essa segurança. Né? Como é que a gente se sente seguro? Inclusive, tem até uma pergunta aqui no chat, eu estava lendo a pergunta agora, em que foi da igreja, deixa eu abrir aqui o chat. E ele colocou assim: quanto mais ou menos um solteiro precisa para viver, com a reserva e tudo mais, com padrão de vida simples, usando só transporte público, na Igreja Filadélfia. O que a gente fala aqui? Inclusive, é o que a gente sempre. Eu escutei de um advogado uma vez, que ele falou: a gente se forma em advocacia e para ser questionado, e todo questionamento, a primeira resposta do advogado é depende. E aqui também a gente vai falar a mesma coisa: depende. Depende o quê? Depende da cidade onde você vai, depende de qual a sua profissão, se você pretende exercer uma profissão lá, se você vai depender mesmo só dos irmãos para poder te auxiliar nisso, tudo isso depende. Um planejamento, para ser bem feito, ele precisa do máximo de conhecimento possível. Então, meu irmão, quanto mais informações você juntar a respeito do teu plano, para onde você vai, quanto tempo você vai ficar e quanto custa esse tempo, vai ficar mais claro de quanto você precisa. E lógico, quanto mais fácil, quanto mais simples o seu padrão de vida for, mais barato, logicamente, será. Tá? Então, para você poder ter essa certeza que lhe falta, você precisa definir melhor seu plano. Tá? O local onde você vai e quanto custa esse local, quanto tempo você vai ficar lá. Isso, com certeza, vai te dar uma clareza de quanto você precisaria no mês aí para seguir com o teu planejamento. Tá? Bom, com certeza tem que saber qual é o país, né? Nessa pergunta não tá qual país. Uma coisa é qual é o custo de vida em Portugal, a outra coisa é qual é o custo de vida na Alemanha, na França, no leste da Europa. Então, se eu falar, se eu responder aqui, quanto mais ou menos, eu posso dizer, mais ou menos é 1.000 euros. Pode ser menos de 1.000 euros em alguns países do leste da Europa. Pode ser quase 2.000 nos países do norte da Europa. Então, realmente tem que saber qual que é o país para poder dar uma média de quanto que é mais ou menos. E não só o país, como também qual região, porque vamos falar de Portugal. Talvez a pergunta seja Portugal. Muita gente quer ir para Portugal. Uma coisa é o custo de vida em Lisboa, a outra coisa é o custo de vida a 2 horas distante de Lisboa, em uma aldeia, uma vila com poucos habitantes. Então, altera drasticamente esse custo de vida. Os aluguéis mudam, o valor do supermercado muda, muita coisa muda. Então, não basta saber o país. Tem também que saber qual é a região, se é uma grande capital ou se é uma cidadezinha. Eu, por exemplo, nesse período, eu e a minha esposa, nós não moramos perto, numa grande capital, nem perto de uma grande capital, a gente está a 1 hora de distância, próprio por isso, porque 1 hora de distância, eu estou aqui numa cidade pacata, tem poucos habitantes, próprio porque aqui o custo de vida é bem menor, então facilita eu, como missionário, melhor para sobreviver. Então, depende aí de vários fatores. E até acrescento, questão profissional também é outro fator, porque uma coisa é falar, eu sou médico com todas os documentos, posso trabalhar como médico na Alemanha, então você vai conseguir um tipo de custo de vida. Ou eu não tenho nenhuma profissão, então significa que você vai levar um pouco mais de tempo para conseguir um trabalho, não vai poder estar numa cidade pacata, ou tem que estar numa cidade industrial. Então, tudo isso, sua questão profissional também interfere nessa para responder melhor essa questão aí.